crianças! Tudo bem com vocês? Recebam um beijinho e um abraço bem forte da tia Suzana. Hoje, mais um dia de escola dominical no seu lar. Eba! Muito bom aprender da Palavra de Deus. Nós vamos hoje aprender a lição de número 10, que tem o título Uma multidão é alimentada. Primeiro, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos lá? Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Oração. Vamos lá? 5 dedinhos nessa mão, outros 5 aqui estão, bem juntinhos vão ficar para fazer a oração. Querido Deus, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus poderoso. Nós estamos aqui, Senhor, rogando a Ti, pedindo a Ti a Tua proteção, Senhor, meu Deus. Cuida de cada uma dessas crianças que oram comigo neste momento. Que a Tua palavra esteja gravada nos corações de cada um e que nós possamos colocá-la em prática. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti nos momentos mais difíceis. Em nome de Jesus, amém. Crianças, nós vamos estudar a nossa lição de número 10 e nela fala sobre a multidão é alimentada. A multidão. O que é multidão? Um monte de gente, né? Eu tô aqui com o meu caderninho, eu tô tentando fazer uma conta. Olha, eu preciso alimentar 10 pessoas. Aí nós vamos fazer um café da manhã. E eu tô pensando aqui, vou levar pãozinho. Quantos pãozinhos que eu levo? Pãezinhos que eu levo? Eu posso levar 2 pãezinhos? 2 pãezinhos dá? Dá para alimentar as 10 pessoas? Aí eu tô aqui, 2 pãezinhos para 10 pessoas. Não? Não vai dar? Uai, por quê? Tem que ser mais? Tem que ser o mesmo número? 10 pãezinhos, então, para 10 pessoas? Mas são muitos pães, não é? Ei, crianças, então, essa conta a tia tá doida, né? Não tá sabendo fazer conta. Então, hoje nós vamos estudar sobre continhas. E aí, você sabe fazer adição, subtração, multiplicação e divisão? Hoje a nossa história vai contar que Jesus fez um milagre, o milagre da multiplicação. Então vamos estudar o que Jesus fez. Vamos falar do nosso texto áureo? Nosso texto áureo é assim. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Vamos repetir? E Deus pode nos dar muito mais do que vocês precisam. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Que Deus maravilhoso, não é, crianças? Vamos então ouvir a nossa história? A nossa história bíblica se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 10 ao 17. E Jesus estava conversando com uma multidão, falando sobre o reino de Deus. E estavam num lugar que era longe da comunidade, bem distante. E a multidão, que são várias pessoas, estavam ali junto com ele para ouvir a palavra de Deus. Ele também curou doentes naquele dia. Jesus é tão bom, não é? Mas, quando os discípulos olharam a hora, já é tarde. E a multidão estava inquieta, as crianças estavam inquietas. Por quê? Porque já tinha passado muito tempo e a multidão estava ali sem comer, sem beber, estavam com fome. E os discípulos perceberam isso.
e falaram o que para o mestre? Mestre! Aí Jesus parou de falar sobre o reino do céu, olhou e disse: o que é? O que está acontecendo? Mestre, dispense a multidão para que vão para casa para se alimentarem. Ora, providenciem vocês, Jesus disse, para que eles providenciassem algo de comer para a multidão. E eles ficaram. Mercado? Não tem. Padaria? Não tem. Onde é que a gente compra alimento pronto para um monte de gente nessa hora, nesse lugar que não tem nenhum comércio, que não tem nenhuma lojinha? Um problema, né? Os discípulos tinham um problema para resolver, então os discípulos saíram no meio da multidão procurando alguém que tivesse algum alimento. E encontraram um garotinho que tinha 5 pães. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães. Ele tinha 5 pães. E 2 peixinhos. Contem comigo. 1, 2. E 2 peixinhos. A mamãe dele arrumou para ele levar, para ele não passar fome. Ela já percebeu que ele ia demorar. Os discípulos levaram o menino até Jesus. E Jesus olhou aquele menino e agradeceu, né? Ah, Papai do céu, pela bondade daquele menino. Aquele menino tinha o lanchinho dele que ele podia muito bem ir lá no cantinho, ó, comer sozinho. Porque se ele fizesse a mesma conta que eu fiz no começo da aula aqui, 5 pães, dava para alimentar aquela multidão? Não, né? Não ia dar mesmo. E aqueles 2 peixes? Não ia dar nem uma espinhazinha para cada um. Não ia? Não ia dar, não? E aí, como Jesus faz milagres, os discípulos levaram o menino lá. Os discípulos foram dividindo o pão, cortando os pedaços de pão assim, e encheu um cesto, e encheu outro cesto. E aí, o que aconteceu? Houve uma multiplicação dos pães. Olha que beleza, que Jesus maravilhoso é esse nosso, né, crianças? E houve uma multiplicação dos pães. Um pãozinho deu para alimentar muitas pessoas, que estava preparado pela mamãe, temperadinho já estava pronto para comer, né? E foi multiplicando os peixes também. E aí Jesus deu uma ordem aos seus ajudantes: mandem o povo sentar em grupos de 50 pessoas. E todos obedeceram direitinho. É muito importante obedecer a ordem de Deus, não é, criança? Quando Jesus orou, fez a oração, ele agradeceu ao Papai do Céu por aquele alimento. Vocês costumam orar ao Papai do Céu e agradecer pelo alimento que vocês estão comendo? É muito importante agradecer, devemos agradecer sempre. Depois que aconteceu a oração, foi repartido em cestos e os discípulos ofereceram à multidão. E sabem de uma coisa? Aquele pouquinho de comida, mesmo que estava dividido, não acabou. O poder de Jesus conseguiu fazer que aquela comida aumentasse. Sim, ele fez os pães e os peixes se multiplicarem. E não faltou comida para ninguém. Os discípulos guardaram toda a comida que sobrou, porque sobrou, todo mundo comeu e ainda sobrou. E os discípulos guardaram a comida, porque não devemos desperdiçar comida. Jogar fora é um pecado, não podemos.
E concluímos a nossa aula de hoje e vou deixar um recado aqui para você. Veja, Jesus pode multiplicar a alegria em nossa vida, subtrair toda a tristeza, somar em nossas vidas muitas vitórias e nos ensinar a dividir o Evangelho com todos. Que Jesus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração? 5 dedinhos nessa mão, outros 5 aqui estão, bem juntinhos vão ficar para fazer a oração. Papai do céu, nós te agradecemos por mais essa lição. E cremos, Senhor, que o Senhor faz muito mais do que merecemos. Às vezes, nós conseguimos até ver os milagres, mas a nossa vida é um milagre a cada dia e por isso agradecemos, ó Pai. Muito obrigado por todas essas crianças. Muito obrigado, Pai, por esse dia de domingo, de escola dominical, que podemos parar e pensar na Tua palavra e nos Teus milagres. Faz um milagre em mim, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, crianças, e até a próxima EBD. Um beijinho, tchau!